E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Quanto tempo, né? Sabe que eu queria retomar hoje uma sugestão que apareceu um tempo atrás, quando eu fiz um post lá no meu perfil do Instagram, perguntando se as pessoas tinham sugestão de tema e tal. Foi a primeira vez que eu fiz isso, a única até agora. E aí apareceu uma sugestão, que foi o que ocasionou o vídeo que eu fiz naquela ocasião. E aí agora eu queria recuperar uma outra sugestão que veio naquela época e que eu não tinha conseguido contemplar então, que veio da Nath Noguchi, grande amiga que eu admiro muito, e a Nath sugeriu que eu falasse sobre clínica e arte, que é um tema fantástico, assim, um tema muito legal. Queria comentar um pouquinho do pouco que eu acho que eu tenho a contribuir, né, para o tema. É, Lembrando que é um tema gigantesco, né? Então eu com certeza vou fazer escolhas no meio do caminho e então vão ficar coisas aí que são para outras incursões de outros colegas ou para outras oportunidades, pensando, né, no meu próprio trabalho no futuro. Então assim, eu acho que quando a gente fala sobre clínica e arte, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que esse campo é muito mais abrangente do que o campo da clínica psicanalítica propriamente dita. Né? Aqui no canal Errâncias, como vocês sabem, a gente fala sobre psicanálise, política e literatura, e então eu falo sobre psicanálise propriamente. E aí os outros aspectos da clínica são aspectos em relação aos quais eu me sinto um pouco preparado para tratar. Mas é bom a gente lembrar que existe o campo da arte-terapia, por exemplo, existe recurso à arte em perspectivas que não são psicanalíticas, toda a tradição da Anísia da Silveira, por exemplo, que tem uma inspiração junguiana, então ela é próxima da psicanálise, mas não é psicanalítica. Então tem, né, Daseins-Análise, Gestalt no campo do psicograma, no campo da clínica do acompanhamento terapêutico, né, enfim, na análise do comportamento. Tem muitas áreas onde a arte pode ser um recurso útil e relevante. É só a gente considerar que a arte é uma das formas de expressão mais plásticas e sofisticadas que os humanos têm, né, para lidar uns com os outros, lidar consigo mesmos e lidar com esse mundo em que a gente vive. No contexto específico da psicanálise, a gente também tem uma amplitude de formas através das quais a arte pode aparecer. Então, é possível que a arte apareça como um mediador, por exemplo. Né? Então, a gente tem dispositivos que foram desenvolvidos por psicanalistas em que se oferecem bens de cultura como mediadores para um determinado encontro ou para o emprego de um determinado método, né, sei lá, de um teste projetivo ou de algum teste de algum aspecto específico da vida, enfim, psicopatológica ou da personalidade. Então, é possível que recursos artísticos sejam mobilizados como mediadores materialmente presentes na ocasião do encontro. Né? Então, que alguém ofereça, por exemplo, uma reprodução de uma obra de arte, ou apresente uma obra de arte ela mesma, não sei por que não, ou que apresente algum recurso midiático que tenha uma conotação artística. Se a gente pensa no teste de Rorschach, por exemplo, o Rorschach foi muito influenciado pelo campo das artes, né, da época dele, as artes plásticas, ele estudou bastante expressão artística, ele mesmo tinha um trabalho artístico e isso foi relevante para a constituição das pranchas, né, que constituem o teste de Rorschach. E esse é um caso em que um mediador é oferecido para uma ocasião sofisticada, né, de emprego direcional do método psicanalítico. Então, o teste de Rorschach, no caso. Agora, também tem outras ocasiões onde o fazer artístico se manifesta. Então, tem ocasiões onde psicanalistas encontram circunstância para oferecer recursos para que a própria cena clínica seja a ocasião do fazer artístico. Isso aconteceria com as artes expressivas com uma conotação mais linguística, verbal, né, linguageira, então no contexto da poesia, ou no contexto da literatura, ou no contexto, enfim, das expressões escritas em geral, né, é perfeitamente possível que alguém
leve algo que ela escreveu para pensar junto com o analista, ou que aquilo seja tratado como uma espécie de recurso oniroide, né, um recurso de expressão de elementos para além da consciência. É possível que o próprio encontro seja a ocasião de algum tipo de emanação artística, né? Então a pessoa recupera alguma coisa, seja imediatamente antes da sessão, seja imediatamente depois da sessão, seja na ocasião da sessão, né? É, Tem um caso estudado por um amigo, Alan Osmo. Ele estudou o caso de um artista que chama Marian. Eu não vou lembrar, né, enfim, detalhes da coisa, mas o Marian foi um artista húngaro, se eu não me engano, que esteve em campos de concentração, viveu ali os horrores da Segunda Guerra Mundial, e numa experiência de análise que ele teve, ele não conseguia falar, né? Ele então estava lá na poltrona, estava lá no divã e não conseguia falar. E ele e o analista chegaram juntos a esse recurso, que era: ele ia às sessões com um caderno, não sei se era pautado ou não, e material, né? Não sei qual que era o material, se era caneta, se era nanquim, não sei o que era, e ele fazia desenhos. E esses desenhos eram a forma de comunicação dele. Né? Um estudo belíssimo do Alan Osmo você encontra na dissertação de mestrado dele, que depois foi publicado em livro, salvo engano da minha parte, pela editora Benjamin. E então, o caso Marian é um caso em particular em que a produção artística foi a mídia de comunicação entre analista e analisante, né? E isso pode acontecer, né, em encontros diversos, né? Lembro uma vez, quando eu estava ainda na graduação em psicologia e atendendo na clínica escola, tinha um sujeito que a gente percebeu, eu e as pessoas que estavam ali no contexto da supervisão do caso, que seria importante ele conseguir de alguma maneira pagar, como a gente diz em psicanálise, né? Pagar de alguma forma pelos encontros. E o que me ocorreu, né, de propor para ele foi que ele trouxesse um desenho, né? Ele comentou de passagem que às vezes ele se distraía nas aulas porque ele ficava desenhando e tal, e aí eu recuperei isso e aí sugeri que ele levasse um desenho. E ele levou um desenho de um olho, assim, belíssimo, e gerou um tanto de material. E isso é um outro aspecto. Então, estou dizendo como a gente tem muitas formas através das quais as produções artísticas, né, os bens de cultura que derivam do fazer artístico podem se manifestar. E esse é um campo muito amplo, né? Tem muitas maneiras através das quais a gente pode fazer uso disso, né, no contexto do nosso dia a dia na clínica. Claro que cada uma dessas formas traria uma discussão mais sofisticada do ponto de vista da teoria da técnica, pensando em termos da implicação no manejo, na relação disso com diversas figuras da psicopatologia que impactam na maneira como a clínica acontece. Isso, né, enfim, então seria uma discussão mais ampla que a gente não vai ter ocasião de tratar aqui, né? Mas tem uma coisa que eu queria mencionar, que eu acho que é relevante e que acho que toca diretamente, né, no convite da Nath para esse vídeo aqui, que é o recurso mental aos bens de cultura. Que é uma coisa que eu acho que acontece é que a gente se serve da arte como um mecanismo expressivo, no sentido de que são superfícies de apoio para a nossa expressão de coisas que nos atravessam. Né? Então é possível que a gente se lembre de um determinado filme porque ele nos remete a determinada coisa que, por sua vez, tem a ver com coisas relevantes para nós. Né? E também é possível que a gente faça a mesma coisa com uma determinada enfim, obra exposta no museu, nessas obras de arte plástica, ou alguma peça teatral que a gente assistiu, ou da qual a gente teve notícia, ou que a gente leu, algum livro que a gente eventualmente leu, e pensando em termos das manifestações com conotação artística mais contemporâneas, algum quadrinho, ou algum meme, ou alguma charge, ou alguma coisa que eventualmente serve como recurso expressivo propriamente, né? E aí, então, isso pode aparecer no contexto das sessões, né? Então, imagina um trabalho clínico acontecendo, organizado em sessões, então, né, recorrente, com as mesmas pessoas, e aí alguém tá falando de um determinado assunto que evoca para aquela mesma pessoa, ou para outra pessoa, um bem de cultura artístico. Então, a pessoa está falando e aí, puxa, isso me faz lembrar um filme que eu vi uma vez que tem tudo a ver com isso. Esse tipo de coisa, né?
E aí eu acho que tem uma questão interessante, e queria trazer isso como talvez o ponto onde eu tento contribuir de maneira mais direta, né, para a questão, que é como o analista se posiciona em relação a esse campo comunicativo, num sentido muito específico, que é, você sabe do que eu estou falando? Sabe isso? Então, quando um analisante está falando alguma coisa e o analista lembra de algum determinado filme que ele viu, pode ser que ele tenha esse interesse, puxa, eu vou contar desse filme para essa pessoa. Ou, eu vou ver se ela já viu, porque aí, quem sabe, eu consigo usar isso para ajudar a pessoa a entender o que eu estou tentando, o que me ocorreu aqui, e que teria um efeito comunicativo, né? A título de pontuação, interpretação, construção, sei lá o quê. Né, assim, pensar compartilhado, vamos dizer assim. E inversamente também, é claro, né? Então uma pessoa chega para a sessão e fala: Nossa, eu vi um filme no cinema essa semana que foi muito impactante, fiquei pensando em coisas que a gente fala aqui. Você viu o filme X, né? E aí eu acho interessante que muitas vezes as pessoas ficam pensando se tem um jeito certo de falar disso, né? Se a pessoa tem que dizer que não viu, ou se tem que dizer que sim, que viu, ou mais comum, né? Tem que fugir da resposta, né? Tem que ficar em silêncio, tem que fazer né? Qualquer coisa do gênero. E, e a impressão que eu tenho, pela minha própria experiência clínica, é que no campo do trabalho psicanalítico tem espaço para tudo isso. Todo o ponto, que aí para mim é um ponto muito importante, é que o analista consiga manter em mente o trabalho clínico da dupla, no caso de dupla, ou do grupo em caso de grupo, o trabalho clínico em questão e não tanto as suscetibilidades dele. Vai ter ocasião em que vai convir que o analista diga que sim assistiu ou que não assistiu ou que fique em silêncio. Vai ter ocasiões onde vai ser importante para o analista entrar no detalhe da mídia propriamente que está sendo compartilhada ali. Se a pessoa conta a história do filme, então vai ser importante o analista prestar atenção na história do filme, entrar no detalhe, tentar entender os personagens, tentar entender a trama. Às vezes, por outro lado, vai ser importante o analista conseguir articular aquilo com elementos da narrativa mais proximamente vinculada à história de vida, né, que aquele analisante compartilha com aquele analista no processo. Né? Então, não ficar tanto na história da peça cultural, né, do filme, do livro, do que quer que seja, e passar para a discussão da história de vida, né, do analisante, por assim dizer. E eu acho que isso tudo vai depender do trabalho que está em curso, sabe? Então, eu entendo que tem ocasiões onde convém se ocupar da mídia em si mesma. E a gente ter sessões onde a gente está falando sobre o filme X, onde a gente está falando sobre a série, onde a gente está falando sobre o livro. Isso independente da gente ter lido ou não ter lido, da gente ter visto ou não ter visto. Então, um dos riscos do ofício é você ter que lidar com spoiler. Porque vai ter ocasiões onde você tem que convidar a pessoa a contar a história daquilo, porque você vê que é impactante para ela e, portanto, você vê que ela está trazendo, por associação, um elemento que é útil. E aí, como diria o Freud, né, no trabalho dele com o Homem dos Ratos, cara, não é por prazer pessoal que eu te convido a narrar, é porque é isso que o trabalho faz, é isso que a gente está aqui para fazer. Então, não depende de eu querer ou não querer. Você trouxe o assunto, portanto, esse é o assunto. Né? E aí, às vezes, a pessoa fala de um filme, você tá afim de ver o filme, mas você não tem direito de falar, ai, não fala, não fala que eu quero ver. Depois a gente volta. Às vezes a gente tem que ouvir spoiler e entrar no detalhe e ver como a pessoa pensa. E aí, muitas ocasiões, a gente vai ter que lidar com o que impactou o sujeito daquela peça. Mesmo que a gente tenha opiniões divergentes, mesmo que a gente tenha um outro estilo quando a gente vai analisar produções culturais, por exemplo, né? Às vezes a pessoa está falando e ela tem um jeito que ela desconsidera alguma tradição da teoria do cinema que para você é importante. Sei lá, você curte cinema, então você curte, né, uma ênfase na montagem e olhar para como o roteiro se faz manifestar através da montagem. Você tem alguma coisa qualquer, vocês veem que eu não entendo muito, né? E aí você quereria que uma discussão que trata de uma determinada peça, né, o cara está falando de um filme, você gosta de falar sobre filmes, você quer falar de uma maneira que reflete os seus próprios interesses. Cara, problema teu, porque às vezes isso não vai virar o caso, às vezes vai, às vezes não. Então, o que eu acho interessante nessa relação entre clínica e arte é que a arte me parece um ótimo mediador
com uma capacidade simbolígena, com uma capacidade imaginativa, com uma capacidade de veiculação de plataformas, para que possa haver pensamento compartilhado e sonhar compartilhado e brincar compartilhado nos agentes envolvidos, na dupla analítica ou no grupo, né? E isso vale também, com os devidos ajustes, da parte daquilo que ocorre ao analista no contexto do trabalho clínico. Um analisante conta alguma coisa e aquilo te faz lembrar muito de um determinado filme. Aí entra um trabalho do analista que é pensar a pertinência daquilo para aquele trabalho e focar na pertinência e não tanto na ocorrência por si só. Né? Assim, a atenção flutuante do analista envolve um trabalho sobre o que ocorre ao próprio analista no contexto da sessão. Né? Isso tem a ver com o que chamam de reserva analítica. Né? A gente precisa conseguir pensar sobre o pensamento. Né? Isso é uma das coisas que o analista faz. Então, se te ocorre alguma determinada coisa, pode ser que seja relevante compartilhar, inclusive, a peça cultural com o sujeito. Né? O analisante está lá falando, você fala, sabe que tem um filme? Já viu o filme? Então, esse filme acontece tal coisa, lembra disso? Então, isso me fez pensar numa determinada coisa. Pode ser que isso seja relevante numa sessão? Acho que pode. Não vejo por que não. Então pode acontecer de ser relevante o analista compartilhar um bem de cultura que ocorreu a ele, por associação, porque o analista está presente ali, ele associa também. Né? Agora, pode acontecer do analista ter uma determinada associação e aquela associação ajudar ele a conectar com um determinado elemento do campo clínico, não que isso imponha o compartilhamento, né, a explicitação do fato de que aquele bem de cultura ocorreu a ele. Então, às vezes a gente lembra de alguma coisa, né, o cara tá falando, fala, nossa, parece o Esperando Godot, né? Isso não quer dizer que você tem que falar do Esperando Godot, tem que falar do Beckett para o seu paciente. Pode ser que não, né? Pode ser que você pensa nisso e isso te ajuda a perceber como aquele sujeito tem uma espécie de expectativa sem objeto. E você fala, nossa, interessante, tá bom, né? Isso te ocorreu, foi um pensamento seu. Que bom que você tá lá, vivo, pensando, né? Isso não quer dizer que você tem que vazar tudo que te ocorre para a pessoa que está do outro lado da linha, sabe? Por outro lado, não significa que analistas têm que reter tudo que lhes ocorre. Né? É um estereótipo que eu acho muito ruim que algumas pessoas, as pessoas são muita gente, que algumas pessoas fazem sobre o psicanalista. Que o psicanalista é aquele cara que nada revela de si próprio, né? Ele é opaco, nada aparece. E ele só retorna, né? Retorna a coisa, só fale-me mais sobre isso. E aí ele repete palavras que o próprio analisante trouxe. Tem analista que trabalha assim, tudo bem, mas esse estereótipo não é a única maneira possível de compreender o ofício do psicanalista. Me parece que a maioria, não sei, a gente não tem demografia da psicanálise, né? Mas me parece que a maioria dos psicanalistas não encaixa nesse estereótipo, na medida em que a maioria dos psicanalistas se dá o direito de eventualmente compartilhar coisas que lhes ocorreram que pareça a eles que é pertinente pro processo. O ponto é, entre te ocorrer alguma coisa e compartilhar alguma coisa, entra essa espécie de avaliação. Isso é pertinente pro processo? Se é pertinente para o processo, pode convir compartilhar. Vale uma ressalva. Quando te ocorre alguma coisa, né, você lembrou de um filme, nada garante, por sinal, o mais provável é que a pessoa não tenha a mesma interação com aquele bem de cultura do que você. É só lembrar dos testes projetivos, né? Você mostra uma determinada imagem para 200 pessoas, cada pessoa vai contar uma história diferente sobre aquela imagem. Né? Então, bens de cultura são boas plataformas para projeção de aspectos da vida psíquica dos humanos. Aquilo que o analista empenhou numa determinada obra não é da obra. Dá para entender? Então, quando eu compartilho, olha, porque aquele filme é muito bom, né? Porque ele é um filme sobre solidão. E aí o analisante fala, interessante que te chamou a atenção a solidão. Eu achei que era um filme sobre a mortalidade. Não, assim, isso assim, é uma discussão filosófica, né? Mas isso para dizer que pessoas diferentes interagem diferentemente com bens de cultura. E isso eu digo para trazer essa advertência que se algum clínico que escuta esse vídeo aqui pensa em compartilhar um determinado bem de cultura, uma coisa que eu acho que vale a pena manter em mente é que o que você for compartilhar passa pelo bem de cultura, mas não é do bem de cultura, é uma coisa que ocorreu a você escutando aquela pessoa.
né? Então, o analisante não é o personagem não é exatamente o que você viu nele. Algumas coisas vão aparecer nele, mas algumas coisas são você vendo coisas nele, né? Então, nesse sentido, voltando para a formulação inicial, manifestações artísticas, bens de cultura que têm a ver com a produção artística dos humanos, são ótimas plataformas comunicativas sobre nossos anseios, desejos, medos e expectativas. Portanto, faz todo sentido que eles tenham um lugar pronunciado na prática clínica, psicanalítica em particular, que é do que eu consigo falar. O que vale a gente lembrar é a plasticidade disso. Humanos estão produzindo arte há sei lá eu quantas dezenas de milhares de anos, né? Desde os caras metendo a mão nas cavernas de Lascaux lá. Então tem gente fazendo arte há dezenas de milhares de anos e até agora a gente não repetiu coisas e a gente entende diferentemente coisas. Né? Qual é o sentido verdadeiro da tragédia Édipo Rei na montagem do Sófocles? O Freud matou a charada? Cara, não. Ele fez uma leitura interessante, uma leitura potente, uma leitura fértil, uma leitura problemática, uma leitura, né, instigante. Não é a última, não é a única, não é a melhor, não é a certa. Né? Então pode ser que a gente recupere Édipo Rei no contexto da clínica para falar de outras coisas, né? Para falar sobre horóscopo. Então a gente pode recuperar bens de cultura diversos com finalidades diversas. Vale sempre lembrar da plasticidade, porque a plasticidade da capacidade expressiva dos bens de cultura trabalha a nosso favor, contanto que a gente lembre dela e não imagine que um determinado recurso comunicativo é unidirecional. Ah, eu vou contar essa história porque essa história diz tal coisa. Cara, ela diz essa coisa e diz outras coisas também. Então, acho que é isso. Acho o tema interessantíssimo, tenho certeza que eu me restringi a um aspecto ínfimo dele. Espero que tenha feito sentido para você que aguentou me ouvir até aqui. E aqueles que têm outros aspectos da relação entre clínica e arte que queiram eventualmente, né, colocar aqui nos comentários como coisas que a gente pode desdobrar, aí acho que fica, né, como um recurso aí, como um arcabouço para nós todos, para mim, para quem assiste o vídeo, e quem sabe a gente vai desdobrando disso outras coisas, né, seja aqui mesmo com outros vídeos que eu faça, seja através de outras plataformas que outros de vocês tenham por aí. Beleza? Então é isso, gente. Fiquem bem e até uma próxima. Grande abraço.